Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou muito bem, graças a Deus. Bom, vindo aqui hoje para gravar o meu relato de parto para vocês. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, se vocês queriam que eu gravasse primeiro o relato de parto ou o tour pelo meu corpo de um mês após o parto. Então, o mais votado foi o meu relato de parto. E eu tô vindo gravar ele aqui hoje. Eu não gravei antes porque com o Nicolas é muito difícil gravar. Toda vez que ele escuta eu falar, oi pessoal, ele já vem, ele quer conversar com o pessoal e ele não para de falar mais. Como o relato de parto é um vídeo, como que eu posso dizer? Um vídeo informativo praticamente, né? Então eu preciso me concentrar no que eu vou falar pra mim não se perder no assunto, né? E para que vocês consigam me ouvir, porque se eu ficar falando e ele ficar falando junto, ninguém consegue entender nada, né? Eu até tentei gravar com ele, mas não deu certo e eu acabei desistindo. Hoje é domingo, a minha mãe pegou ele para passar o domingo com eles, né? Saíram com ele, então eu vou aproveitar que tá só eu aqui, a neném, meu esposo tá dormindo porque trabalhou essa noite, então a neném tá dormindo também, não sei quanto tempo vai durar, porque já faz mais de uma hora que ela tá dormindo. Mas eu só comecei a gravar agora porque foi só agora que eles levaram o Nicolas. Então, eu vim contar pra vocês o meu relato de parto. Antes de eu começar a contar, já quero pedir pra você, deixa o seu like aí no início do vídeo, ele é muito importante pro crescimento aqui do canal. Se inscreva se você não for inscrito e ative os sinos das notificações pra você não perder nenhum vídeo meu. E me siga lá no meu Instagram, lu_blogrocha. Lá eu tô sempre... Opa! Lá eu tô sempre postando foto, vídeos, conversando com vocês. Sempre tem alguma coisa por lá, tá? Por mais que seja corrido aqui, que às vezes eu não consigo nem pentear o cabelo, mas eu sempre apareço por lá um pouquinho. Então, bora lá, né, pessoal? A minha gestação, dessa vez da Ágata, até o início da minha gestação não era considerada uma gestação de alto risco. Deixa eu olhar, a Ágata já veio. Voltei. Ela era considerada uma gestação saudável, graças a Deus, né? Os meus exames, tudo sempre dando muito bom, os exames de sangue, nunca dando alteração nenhuma, coração da neném sempre muito bom nas consultas, né? Tudo ocorrendo dentro do esperado até as 29 semanas. Com 29 semanas e 4 dias eu fui fazer uma ultrassom, e nessa ultrassom o médico falou que o peso da neném estava sendo considerado magreza, que ela estava assim na linha verde, era considerado magreza, mas que ela não estava desnutrida. Foi isso que ele me disse. Eu fiquei encucada. Eu levei para o médico do pré-natal e ele disse que estava normal, que estava dentro do esperado para a idade gestacional. Tá bom. Aí, tá, isso foi com 29 semanas e 4 dias. Quando eu fiz 30 semanas, eu comecei a perceber que eu ia no banheiro e a minha calcinha tava molhada. Só que eu não sentia descer nada. Eu não sentia molhar, não sentia escorrer nada, eu simplesmente ia no banheiro e minha calcinha tava molhada. E eu comecei a ficar preocupada. Falei com a minha mãe, contei o que estava acontecendo. A minha mãe falou que eu devia estar perdendo líquido. Ela falou que aconteceu com ela, do meu irmão caçula. Ela falou que lembra da calcinha ter molhado uma vez só e ela estava perdendo líquido. Ele nasceu prematuro, né, devido a baixo líquido. Eu não sei direito as complicações, mas eu sei que tinha a ver com o líquido. Então, eu fui na maternidade para ser avaliada para ver se eu estava perdendo líquido. Chegando lá na maternidade, eles ouviram o coração do nenê, viram a altura uterina, né? E daí fizeram um toque e a médica falou que não era líquido. Ela falou que era excesso de lubrificação e me mandou para casa. Mesmo eu discordando dela de ser excesso de lubrificação, porque eu acho assim que a gente conhece bem o nosso corpo e sabe quando é lubrificação, né? E tem diferença. E na minha calcinha parecia água mesmo, parecia que tinha água na minha calcinha. Tá, eu continuei assim por mais, acho que uns 3 dias mais ou menos, molhando a calcinha desse jeito. E eu fui fazer, fiquei encucada, né, preocupada, porque já vi que não adiantava ir na maternidade, então fui fazer um ultrassom particular mesmo, sem guia médica, nada por conta própria. Fazendo esse ultrassom, constou que o meu líquido estava no limite inferior da normalidade. Ou seja, se não era líquido que estava na minha calcinha, por que é que o meu líquido, que até a última ultrassom que eu tinha feito estava normal, de repente estava no limite inferior?
O médico que fez a minha ultrassom perguntou se eu tava molhando roupa, alguma coisa, e eu falei que tava. Ele falou que então tinha que repetir a ultrassom para ver se não ia baixar mais, para ver se ia manter ou se ia baixar. Então, eu levei essa ultrassom na maternidade, fui na noite do mesmo dia que eu fiz a ultrassom, eu fui na maternidade, levei o ultrassom para os médicos que estavam de plantão lá, e eles avaliaram e disseram que o que tinha de líquido dava para neném sobreviver, que não afetava neném. Foi isso que eles me falaram, mas que iam começar um acompanhamento semanal de ultrassom com Doppler, né, para avaliar. E então eu fiz uma ultra com. Na outra semana, fiz uma ultra com Doppler na maternidade. E foi ali que começou. Eu tava, acho que com umas 33 semanas por aí, 32, 33 semanas. Eu fiz a ultra na maternidade e constou que o meu líquido tava no limite inferior da normalidade, de novo, mostrou isso. E também mostrou que a minha bebê estava pequena, estava dando 2 semanas de gestação a menos do que eu realmente estava. Eu achei muito estranho, porque o meu médico do pré-natal sempre falando que estava tudo bem. A minha altura uterina também. Toda vez que media, a minha altura uterina dava sempre menor do que eu realmente estava. E é assim que eles sabem mais ou menos sobre o crescimento do bebê, né? Através do percentil no ultrassom e através da altura uterina. A minha tava dando baixa também, os centímetros. A médica falou que a neném tava pequena pro tempo de gestação que eu tava. E eu levava minha ultrassom pro médico, o médico do pré-natal, e ele dizia que pra ele tava normal. É isso que eu tava ouvindo do médico no pré-natal, que pra ele tava normal, que eu também não sou uma pessoa grande, né? Então que a neném não ia ser grande mesmo. Gente, desculpa se eu parar pra pensar, é que eu não anotei nada das coisas, então eu tô tentando, assim, me recordar pra conseguir contar pra vocês tudo o que aconteceu. Eu continuei molhando calcinha, só que, tipo, aconteceu que eu comecei a sentir escorrer. Até então eu via a calcinha molhada, mas eu não sentia nada. E de repente eu comecei a sentir. Às vezes eu tava sentada ou tava em pé lavando uma louça, fazendo alguma coisa, e eu sentia um líquido descendo. E eu ia olhar, minha calcinha tava molhada. Não era a quantidade de escorrer pelas pernas, mas estava molhando. Voltei na maternidade de novo e a mesma coisa foi que eu ouvi que não era líquido e sim excesso de lubrificação. Ou seja, não adiantava ir na maternidade, né? Então, fui fazer uma ultrassom com Doppler em Curitiba, né? Fui para Curitiba, eu moro em São José, fui para outra cidade na região, né? A cidade do lado, fazer uma ultrassom lá particular também, para ver como que tava o líquido, porque eu ia fazer uma ultra na maternidade com Doppler, mas como era uma vez na semana só, ia demorar e eu tava preocupada, porque a movimentação da nenê também tinha diminuído. Então fui fazer a ultrassom particular, né, na cidade vizinha, e lá também, lá constou que a minha neném tava 2 semanas a menos do tempo de gestação mesmo, que a médica falou que realmente a bebê tava muito pequenininha para a idade gestacional, mas lá deu que o meu líquido tava normal, que o meu líquido tava 134. E é a mão de Deus, porque foi 3 dias de diferença de uma ultrassom para outra e o líquido não sobe assim nessa quantidade que estava no limite inferior para de repente ficar normal. O líquido não sobe rápido assim. Então, eu sei que tem gente que duvida, né, que diz que é ingestão de líquido, que você beber líquido vai repor. Não, não repõe. Não tem essa porque não repõe. Eu tava me entupindo de líquido, não tinha isso. Com 3 dias normalizou. Tudo bem, continua. Eu comecei a ficar preocupada, comecei a pesquisar muito sobre bebês pequenos, né, para idade gestacional. Eu comecei a ficar no Google direto, né? Nosso amigo Google, que deixa a gente mais nervosa do que um exame que tá na mão da gente. Eu ficava todo dia pesquisando no Google sobre o peso, sobre percentil, que o percentil da minha neném tava baixo, o que era feito nesses casos e tal. Tá, mas fiquei tranquila, agradeci muito a Deus porque o líquido tinha dado normal, né? Que a gente sabe que a perda de líquido é uma preocupação grande na gestação,
independente do trimestre, né? Claro que os tratamentos são diferentes dependendo do tempo de gestação que a mulher tá. Fiz essa ultrassom, aí eu fiz mais uma ultrassom na maternidade, né? Na outra semana eu fiz mais uma com Doppler na maternidade. Gente, só para relatar, o Doppler nunca alterou. O Doppler sempre deu normal em todas as minhas ultrassons que eu fiz com Doppler. Então, fui fazer na semana seguinte, né, a ultrassom com Doppler na maternidade e deu a mesma coisa, que o líquido estava normal, mas que a bebê estava ganhando pouco peso, que a neném estava pequena. 2 semanas a menos, sempre de diferença. Não vou relatar para vocês as semanas aqui porque eu não me recordo. Não consigo lembrar com quantas semanas eu tava em cada ultrassom que eu fiz. Nossa. Tá, levei pra médica ver, né? A médica falou que realmente estava pequena, mas que tinha ganhado peso e que o líquido tava normal. Então, tipo assim, ao invés de eu voltar na semana seguinte, que tava sendo semanal as ultra com Doppler, ela falou: agora você vai voltar no intervalo de 15 dias, quando você completar 37 semanas. No dia que eu fosse fazer 37 semanas, eu voltaria para fazer um ultrassom com Doppler novamente. Então, eu fui pra casa, né? E, gente, na mesma semana, um dia antes, 1 ou 2 dias antes desse ultrassom de 37 semanas, eu fui no posto porque eu tinha uma bateria de exame de sangue para fazer. Então, eu fui na unidade de saúde do meu bairro. E chegando lá, um rapaz veio falar comigo. Eu não sei se você que está me assistindo acredita em Deus, acredita em milagres, se você não acredita, cada um com sua fé. Eu acredito e vou testemunhar aqui para vocês. O rapaz veio conversar comigo, ele demorou, eu tava desde as 6 e pouco da manhã no posto e eu vi que aquele cara não parava de me olhar, até fiquei, ué, será que tá achando bonita a barriga, às vezes, né? Porque tem gente que acha atraente, que acha bonito mulher grávida. Fiquei pensando e deixei pra lá. Quando eu tava quase indo embora, esse rapaz veio conversar comigo, ele veio, ele falou: a paz do Senhor. Ele falou: eu sou da visão missionária, né? Falou o nome da igreja dele. E ele falou assim: eu já tentei ir embora. Ele falou: mas eu não consigo ir embora porque eu preciso falar com você. Ele falou: Deus me mostrou você em sonho. Ele falou: e me mandou vir falar com você. Deus me falou certinho que você estaria nesse posto hoje e que era para mim vir dar um recado de Deus para você. E ele disse que questionou a Deus como que ele ia saber que era eu, se era eu mesmo, mas ele disse que quando ele chegou no posto, que ele me viu, o Espírito Santo confirmou no coração dele que era eu. E ele falou bem assim: olha, eu não sei. Ele falou: se você tá para fazer um exame. Ele falou desse jeito. Ele falou: não sei se você tá para fazer um exame. Ele falou: mas Deus tá dando um livramento para sua neném. E olha, gente, ninguém falou para ele que eu tava grávida de uma menina. É o próprio Deus mesmo. Ele falou: Deus tá dando um grande livramento para sua neném. Ele falou: não sei se você vai em alguma igreja ou não. Ele falou: mas eu precisava entregar o que Deus me mandou, porque senão eu não vou conseguir ficar em paz comigo mesmo. E daí ele falou: eu posso orar por você, pela sua gestação? Você me autoriza a fazer uma oração? E eu autorizei, ele orou por mim. Gente, a mão dele assim tremia na minha cabeça. Ele não conseguia parar com as mãos na minha cabeça para fazer a oração. E a gente ficou um pouco chateado porque as pessoas em volta estavam zombando, dando risada. E eu acho que independente da religião, independente da crença da pessoa, isso não se faz. Você não zomba de ninguém desse jeito. Mas tá bom, né? As pessoas que zombam, elas e Deus, né? Vão dar conta com Deus, não é com a gente. Ele orou ali por mim e deu pra ver na cara dele o alívio. Ele falou: agora eu posso ir embora em paz. E eu acredito, né? Contei pra minha família tudo o que aconteceu e falei: amém, eu creio no livramento. Só que eu não sabia que Deus ia me mostrar o livramento, entendeu? Porque às vezes Deus ele livra a gente de alguma coisa, mas você não vê acontecer o livramento, entendeu? Você recebe, a gente crê, mas nem todos os livramentos você vê acontecer. E esse livramento eu vivi e eu vou contar agora pra vocês. Fui no outro dia ou 2 dias depois, eu não me recordo, mas foram poucos dias de diferença desse dia que ele falou comigo. Eu fui na maternidade com uns 37 semanas fazer a ultrassom. Tava muito apreensiva, porque já fazia 15 dias que eu não fazia outra, que eu não sabia como que tava a Agatha. Cheguei lá para fazer a ultrassom, a neném em 15 dias não ganhou peso. Ela parou de ganhar peso, ela não cresceu e o meu líquido
que até então, na última ultrassom que eu tinha feito, estava normal, nessa ultrassom que eu fiz, o meu líquido estava reduzido. O normal é de 80 a 240, o meu estava 68. A médica, eu percebi a preocupação na ultrassonografista, porque ela fazia muitas caras e bocas enquanto fazia ultrassom, me perguntou se eu estava molhando roupa, e eu tinha molhado, mas também já tinha parado de molhar a roupa. Quando eu fui, não estava molhando. Então, assim, eu realmente não sei como eu estava perdendo líquido. E eu saí da sala da médica desesperada. Eu olhei a ultrassom, eu vi que a neném não tinha ganhado peso. Gente, é longo assim o caminho para você sair da sala de ultrassom até a sala onde ficam os médicos para você mostrar a ultra que você fez. Eu fui caminhando e eu comecei a passar mal no caminho, começou a me dar tontura, eu não estava sentindo os meus pés, eu tive que parar no corrimão do hospital, eu me encostei e fiquei ali um tempo, eu comecei a tremer, comecei a sentir fraqueza e choro, preocupada com a neném, que eu não sabia o que ia ser feito. Ela estava sendo acompanhada, nas ultras dela tinha sempre escrito lá acompanhamento por RICU, não sei como se pronuncia isso, RICU, que significa restrição de crescimento intrauterino. Ela estava sendo acompanhada por isso. Fui lá conversar com a médica, por incrível que pareça, gente, nesse dia demoraram tanto para me chamar, tanto, chamavam todas as gestantes na minha frente e nada de me chamarem, eu tava aflita, tava agoniada já. Até que a médica me chamou, olhou meu ultrassom, não falou muitas coisas, ela calculou todas as numeração que tinha do Doppler no meu ultrassom, o Doppler tava normal, mas mesmo assim ela calculou tudo, não sei porquê. Ela falou, já volto. Ela falou, eu vou mostrar o teu ultrassom pros meus chefes pra ver se a gente pode manter essa gestação mais uns dias ou se a gente precisa interromper a sua gestação. Ela saiu da sala, ela demorou cerca de uns 10 minutos para voltar e eu ali fiquei orando. Falei, o Senhor sabe o que é melhor para minha filha, o Senhor sabe o que é melhor para mim. E falei, coloca as tuas mãos. O meu medo era eles resolverem deixar ela dentro da minha barriga e ela entrar em sofrimento fetal, né? Porque eu tava faltando líquido, então esse era o meu medo. Eu comecei a pedir a Deus que Deus não permitisse que ela ficasse para sofrer dentro da minha barriga. E passados uns 10 minutos essa médica voltou e ela falou, você pode conversar com os seus familiares, avisa eles, você não vai para casa, eu já vou preparar a tua papelada, a gente vai te internar, porque não tem mais benefício nenhum a gente manter a sua neném aí dentro, ela não tá mais ganhando peso, você tá com pouco líquido e ela pode entrar em sofrimento. Tipo, poderia acontecer o pior a qualquer momento, né, gente? E eu esqueci de mencionar aqui, mas eu já estava com 2 centímetros de dilatação. Com 34 semanas eu comecei a perder o meu tampão. Todo dia eu perdia um pouquinho. Então eu já tinha 2 centímetros de dilatação, eu já estava fazendo dança em casa, exercícios, agachamento, caminhada, tudo para ajudar a aumentar essa dilatação para eu conseguir ter um parto normal, que era o meu sonho. Eu queria muito ter um parto normal, então já estava fazendo os exercícios para conseguir a dilatação. Já estava tendo, eu estava naqueles pródomos ou pródomos, acho que fala, que é a primeira fase do trabalho de parto, que ainda tem contração e dores, mas não são ritmadas ainda, né? Então eu já tava nessa fase, eu já tava uns 3, 4 dias sentindo bastante contração com dor. À noite era bem pior, eu não conseguia dormir porque eu sentia bastante dor durante a noite. Mas ainda não, eles não me internavam, porque eles internam a partir de 4 centímetros só de dilatação e eu só tinha 2. A médica falou assim: a gente vai te internar, a gente vai tirar sua neném, a gente vai fazer uma cesárea, porque a sua neném é muito pequenininha, a gente não pode induzir um parto normal porque ela não aguenta uma indução, né? A criança pode entrar em sofrimento fetal por conta disso. Foi um misto de sentimentos. Eu fiquei muito chateada, muito triste, porque eu tava me esforçando tanto para conseguir ter um parto normal. Do Nicolas eu já não pude ter um parto normal, né? Eu passei, senti todas as contrações, dilatei os 10 centímetros, sofri bastante ali e no final eu tive que ir para uma cesárea porque ele não desceu pro canal de parto.
Então, eu queria muito que dessa vez fosse diferente, porque eu sofri muito no pós-operatório. Eu chorei 15 dias a fio com muita dor. Então, eu queria que dessa vez eu pudesse ter um parto normal. Mas, muito mais do que querer um parto normal, eu queria uma criança saudável, com vida. Que adianta eu ter um parto normal e parir uma criança morta, que talvez poderia acontecer, né? Então, eu avisei minha mãe, avisei meu esposo, avisei todo mundo e eles me internaram. E quando foi às 8h11 da noite, a Agatha nasceu, pesando 2,255 kg, 45 centímetros, chorando, um milagre de Deus na minha vida. Um milagre, gente, porque do Nicolas eu não pude ver o Nicolas assim quando ele nasceu. Quando ele nasceu, o que eu ouvi foi basicamente um miado, porque não era nenhum choro. E eu vi a pediatra que acompanha ele até hoje, levando ele enrolado num pano azul, levando já pra pôr em oxigênio e tudo isso, né? A Agatha, assim que nasceu, eu ouvi o chorinho por cima daquele pano que eles põem pra gente na cesárea. Eles mostraram ela, trouxeram ela pertinho de mim, apesar de que ela nasceu cansadinha devido, acho que o líquido, né? Ela nasceu cansadinha, então eu não pude ter ela em cima de mim ali, ficar um pouquinho, mas eles trouxeram ela perto de mim. Quem assistiu o vídeo do parto viu ali o momento que eles trazem ela perto de mim, ficam esfregando o pezinho dela porque ela tava parando de respirar, ela precisou ficar um pouquinho no oxigênio quando nasceu, não entubou nem nada, só aquele O2, aquele caninho de oxigênio pertinho do rosto dela, que ela teve que ficar um pouquinho quando nasceu. E assim, eu sofri muito mais nessa cesárea na hora assim na hora que eles estavam fazendo. Eu senti muito desconforto, muita pressão, sabe? Às vezes eu dava uma gemida porque era muita pressão na minha barriga que estava sendo feita. Do Nicolas eu não senti tanto assim. E muito sono, né? Eu não sei o porquê. Na do Nicolas eu também sentia muito sono durante a cesárea, só que eu não dormi nem na do Nicolas e nem na dela com medo de acontecer alguma coisa. Eu queria ficar ali acordada, atenta para ver a hora que a criança nascesse, né? E eu lembro que depois que a Agatha já tinha nascido, que eles levaram, né, ela, minha mãe foi acompanhar tudo, que foi a minha mãe quem assistiu o parto. Eu lembro que a médica, eles estavam me limpando e preparando para fechar, e elas falaram, nossa, realmente tinha muito pouco líquido mesmo. Foi isso que eu ouvi. Gente, esse é o meu relato de parto, né? Eu espero que vocês tenham gostado de saber como que foi, tudo que aconteceu. A Agatha é mais um milagre na minha vida, né? Deus, ele sabe o que ele faz, a gente faz uns planos, a gente tem um desejo no coração, mas os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos, né? O importante, eu agradeço a Deus que ela tá aqui com saúde. Ela realmente é um bebê a termo, né? Porque eles fazem um exame físico após que a criança nasce. Ela é um bebê a termo. Na carteira da cesárea, RCU mais oligodramínio, que é a falta de líquido amniótico e restrição de crescimento intrauterino. Apesar dela ser uma bebê pequena, ela é muito saudável. Ela não tem problema nenhum, graças ao meu bom Deus. A gente ficou um dia mais do que o normal na maternidade, porque ela precisava fazer um ultrassom dos rins devido, né, aos problemas da gestação ali, a falta de líquido, tudo, mas graças a Deus, tudo perfeitinho, não teve problema nenhum. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de saber como que foi o parto, tudo. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer, explicar para vocês tudo que a gente passou. E é isso, gente. Um beijo, até o nosso próximo vídeo e tchau!